nós podemos então continuar na nossa jornada em busca do sentido da vida. E para tanto eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Se você não quiser abrir, não se preocupe, é apenas um versículo, eu vou ler para você. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você foi criado por Deus para realizar uma série de boas obras planejadas por Deus para você, mesmo antes de você nascer. Isso é fantástico, a presciência de Deus, o planejamento de Deus e o fato dele querer que você participe do plano dele nessa terra. Por isso eu te pergunto, quais dessas obras aí, dessas boas obras planejadas por Deus você tem realizado na sua vida? Pense um pouquinho nisso. Você tem realizado boas obras para o Senhor, não é verdade? Não, eu sou evangélico, eu não pratico boas obras. Ué, como assim não? Não, eu sou salvo pela fé, mas eu não estou falando de salvação. Sem dúvida, nós somos salvos pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Aliás, nas 2 celebrações de Páscoa, teremos ceia do Senhor aqui. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio à terra como homem para viver uma vida sem pecado e morrer por nós e ressuscitar ao 3º dia, poderá participar, independente de ser da nossa igreja ou não, ser batizado ou não. A nossa ceia é aberta, só depende de você crer. E é porque você creu no sacrifício de Cristo que você foi regenerado, que você foi reconduzido à presença de Deus, à comunhão com Deus. A sua relação com Deus foi restaurada. Mas isso não é um fim em si mesmo, porque se a vontade de Deus fosse unicamente que nós crêssemos no Filho dele e assim nos salvássemos, ele nos levaria embora para o céu logo depois da nossa salvação. E ao que eu saiba, não pode até ter acontecido algumas vezes, mas que eu saiba, não é comum a pessoa ser batizada e imediatamente depois morrer. Eu não costumo ver isso. Nós cremos, nós somos batizados e continuamos nessa vida. Continuamos para quê? Para praticarmos as obras que Deus planejou para nós. Gente, isso é maravilhoso. Fazemos parte do plano de Deus, e enquanto não nos conscientizamos disso, a nossa vida não faz sentido, mesmo que já estejamos praticando outros daqueles propósitos que estamos acompanhando aqui na nossa jornada. E digo mais, Deus criou você para servi-lo, para servir aos propósitos dele, para servir à vontade dele, para servir ao corpo dele aqui na terra. Mas Deus não apenas o criou, ele o salvou e o chamou. Por isso que Paulo disse na 2ª carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que Deus nos chamou e nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, um propósito, um chamado específico. Não é em função das nossas obras, não é questão de mérito próprio, mas é por causa da sua própria determinação, do plano de Deus, é que ele nos chama. Ele primeiro nos criou, depois nos salvou e agora nos chama para realizarmos a obra dele. É pela graça dele que somos chamados, inclusive. Nós não servimos a Deus por culpa. Nós não servimos a Deus por medo, nem por obrigação. Fazemos isso por alegria, por reconhecermos tudo que ele fez por nós. Nós queremos retribuir aquilo que o Senhor fez por nós, nós queremos fazer pelos outros também. Gratidão. E na Bíblia, esse serviço a Deus tem um nome específico.
ele é chamado de ministério. É a sua missão nesse mundo, é o seu ministério. Aí eu lhe pergunto mais uma vez: você sabe dizer qual é o seu ministério, qual é o seu chamado no corpo de Cristo? Não, eu não sou pastor, tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso sim. Isso não é só para pastores, não é só para pessoas que fazem seminário. Todos nós fomos chamados, todos aqueles que ouviram o chamado de Deus para o arrependimento e a regeneração em Cristo Jesus, foram também chamados para o ministério. Nem todos vão se tornar ministros profissionais, mas onde você for um profissional, onde você exercer a sua profissão, lá você será um ministro do Evangelho. Isso é básico na teologia protestante. Lutero levantou essa questão. Não existe mais os leigos e os religiosos. Todos somos ministros de Deus. Pedro, inclusive, diz que todos nós somos uma nação de sacerdotes. O que faz o sacerdote? Ele intermedia a relação dos homens com Deus. Nós somos intermediários dessa relação, uns aos outros. Uau! Essa me assustou. Me pegou de surpresa aqui. Não sei se você em casa ouviu. Quem está aqui ouviu, porque eu vi um monte de gente pulando, né? Meus irmãos, abram a sua Bíblia. Agora eu peço que você realmente abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura, porque será um texto um pouquinho mais longo. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 16. Eu perguntei para você se você sabe qual é seu ministério. Agora eu vou tentar ajudá-lo a descobrir isso. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essa história da vocação aqui de novo. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Graça para quê? Para o exercício dos ministérios. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os 5 ministérios básicos. Pela manhã eu tentei usar aqui de uma figura de linguagem, uma metáfora, para mais ou menos que explicar o sentido de cada um desses ministérios. Eu vou tentar de novo, vou ver se eu consigo fazer melhor dessa vez. De manhã eu me enrolei um pouquinho, mas vamos lá. Imagine um acidente de trânsito. Um carro bateu em outro carro e tem uma vítima. Não é uma vítima fatal, graças a Deus, mas tem uma vítima ali. Como nós vamos discernir o ministério das pessoas que se chegarem ali naquele ambiente tão complexo que é o de um acidente? O pastor vai se sentar no chão do lado da vítima, pegar na mão da vítima e vai ficar ali conversando com ela. Como é que você está se sentindo? Eu posso orar por você? O foco dele é na vítima, é na pessoa. Esse é o pastor. Já o mestre, ele chega, olha e fica procurando entender o que aconteceu, para explicar para as pessoas como é que elas têm que agir para que aquilo não aconteça de novo. E aí ele fica meio que procurando os indícios. Será que tem marca de freio no chão? Alguém ultrapassou o sinal vermelho? Será que tem alguma câmera aqui que filmou o que aconteceu? O mestre está preocupado com a compreensão daquilo que aconteceu, para explicar para os outros
como evitar que aquilo volte a acontecer. Ah, mas tem também o evangelista. O evangelista aproveita que tem aquela multidão ali em volta, né? Vocês sabem que se tem acidente, todo mundo vai para ver, né? O ser humano é curioso, bastante curioso, às vezes morbidamente curioso. E aí o evangelista, vocês estão vendo esse acidente? Graças a Deus não foi fatal, mas poderia ter sido. E se essa pessoa não conhecer Jesus e sofre um acidente, morre, para onde que ela irá? Para onde você irá o dia que você morrer? Aí começa uma pregação no meio do local do acidente, porque ele tem um chamado para isso. O ministério dele é evangelizar. E o apóstolo? O apóstolo chega e já começa a dar ordens. Olha, cadê o cone? Cadê os cones para fazer aqui? Tem muita gente aqui perto. Não, afasta as pessoas. E já começa a organizar as coisas. Os apóstolos, tradicionalmente, são aqueles que organizam, que lideram, que conduzem. Pela manhã eu abri um parênteses teológico. Vou abrir de novo. Calvino, ele foi um grande líder da igreja protestante, lá em meados do século XVI, meados para o final do século XVI. E ele escreveu um conjunto de interpretações da Bíblia, chamado Institutas. E nas Institutas de Calvino, ele afirma que esse ministério de apóstolo não existe mais. Ele não pode ser mais exercido hoje, porque ele só foi exercido pelos primeiros 12, exceto aquele que se perdeu, né? E por Paulo. Ninguém mais é apóstolo. É a interpretação dele. Nós somos batistas, nós não somos reformados. Eu sei que há batistas que seguem a doutrina reformada, mas não é o nosso caso. Então, nós vamos ao sentido da palavra. A interpretação de Calvino é uma boa interpretação, mas, para ficarem teólogos da Idade Moderna, de alguns séculos atrás, eu já prefiro mais a interpretação do John Wesley, que vê no apóstolo justamente esse líder, essa pessoa que está preocupada com a estrutura, a pessoa que é enviada para iniciar um novo trabalho. Então, eu estou simplificando, tá, gente? Você que está em casa, por favor, depois não manda uma mensagem para mim assim, não é bem isso que ele disse. Eu sei, não foi bem isso que eles disseram. Eu estou simplificando. Mas, basicamente, há irmãos nossos, cristãos evangélicos como nós, que creem que não existe mais o ministério apostólico. Há outros que denominam qualquer líder de igreja de apóstolo. Eu já prefiro a tentativa de buscar o equilíbrio. Existe um ministério, a Bíblia não diz que esses ministérios têm prazo de validade, a Bíblia não diz que os dons têm prazo de validade, portanto, somos levados a crer que continuam valendo nos dias de hoje, continua havendo a manifestação do poder de Deus nos dias de hoje, cremos nisso, e cremos que existe o dom de apóstolo, o ministério do apóstolo, melhor dizendo. Tá? Então, ele tem essa função de coordenar, de liderar, de ir para iniciar um novo trabalho, que é a essência do termo, o sentido do termo. Fechando esse parênteses teológico aqui, por que Deus chamou pessoas para o exercício de diferentes atuações dentro do seu corpo? Essas 5 aqui. Por que ele fez isso? Eu não preciso adivinhar nada, você nem precisa me perguntar, porque está no texto. É só continuarmos a leitura. Então, volte aí para Efésios 4, versículo 12. Por que ele chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo
à medida da plenitude de Cristo. É para isso que Deus designa pessoas diferentes para tarefas diferentes. O propósito, e Paulo, ele é enfático. Algumas pessoas acham que é redundante. Eu já prefiro achar que é enfático, até porque também sou assim. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É para o seu bem que você precisa ser edificado no conhecimento da vontade de Deus para a sua igreja, para o seu corpo, porque senão você fica sendo jogado de um lado para o outro por ventos de doutrina, pelas ondas da esperteza de pessoas astutas, lobos em pele de cordeiro. Ao invés disso, nós devemos seguir a verdade em amor, crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele é o cabeça do corpo, nós somos os membros. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, se uma parte não realiza a sua função, o corpo não cresce da forma saudável como deveria crescer. Basta vermos o que acontece num corpo humano quando algum dos seus membros não está funcionando direito. A pessoa não fica saudável. Ninguém está saudável se tem um pulmão que não está funcionando bem, ou um rim, ou o fígado. Nem preciso falar do coração, né? Talvez não fique nem vivo. O corpo de Cristo na terra é composto por nós, eu e você. E a nossa vida não fará sentido pleno se nós não encontrarmos qual é a nossa função nesse corpo. Então, é por isso que eu lhe pergunto, qual é a sua função no corpo de Cristo? Ah, mas apóstolo, não, eu não gosto de organizar nada, eu não quero ir para lugar nenhum, estou bem onde eu estou. Profeta, ainda tem o profeta que eu nem citei aqui, né? Pela manhã também esqueci dele, por que será? Profeta é o cara que olha para o futuro, nós temos na Bíblia, né? Isso também é outra questão teológica muito controversa, não vou entrar nesse mérito não, chega, muitos parênteses teológicos hoje. O fato é que você pode não se identificar com nenhum desses 5 ministérios. É por isso que nesse material que nós estamos utilizando, o livro que estamos lendo, ou que deveríamos estar lendo diariamente, né? Por favor, né, gente? Tem um devocional para cada dia, de 5 a 10 minutos de leitura. E essa sessão que estamos aqui apresentando para vocês e que estaremos conversando ao longo dessa semana nos grupos pequenos, essa sessão é fundamental. E o volume de informações, de detalhamentos, de explicações que o autor do livro Uma Vida com Propósitos, que é o livro que estamos utilizando na jornada como base é como se fosse o nosso mapa nessa jornada, ele vai lá e explica minuciosamente. E ele diz para nós também que, mesmo que você não se reconheça em nenhum desses 5 ministérios, ainda assim você tem uma função na igreja, porque você foi criado de uma forma única. Não existem 2 pessoas iguais, nem gêmeos idênticos, são realmente idênticos. Podem ser muito parecidos, mas não são idênticos. Por exemplo, não tem a mesma digital. Sabiam disso? Que gêmeo idêntico não tem a mesma digital? Não tem o mesmo batimento cardíaco. Essa eu descobri recentemente. Cada ser humano tem uma assinatura, que é o seu batimento cardíaco. É diferente, não tem 2 batimentos cardíacos iguais.
Dá para imaginar isso? São bilhões de pessoas. Significa que são bilhões de impressões digitais, batimentos cardíacos, fundo de retina, são diferentes. Isso é fantástico, gente. Fantástico um negócio desse. Deus nos criou únicos, porque Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Qual será ele? E para nos ajudar, o autor, um cara muito mais inspirado do que eu, ele criou um acrônimo para nos ajudar a guardar 5 características que todos nós temos. Você pode até não se identificar naqueles 5 ministérios de Efésios 4. Você pode não se identificar com eles, mas o fato é que você tem essas 5 características, que nós traduzimos aqui para o português como molde. O termo em inglês é shape, que seria mais para forma do que para molde. Mas esse negócio de ficar traduzindo acrônimo é sempre muito complicado, né? Então, essa é a tradução que nós temos. Eu sei que existem outras traduções do material do Rick Warren, mas estamos trabalhando com essa. Então, vamos em frente. O Rick Warren, pela inspiração de Deus, ele percebeu que todos nós temos um temperamento com o qual nascemos. É inato, você nasce com um temperamento. É verdade que o temperamento, ele é ajustado, ele é alterado, ele é influenciado pelas experiências da vida, as origens, o ó do molde. O seu temperamento pode ser de um jeito ou de outro, e isso vai provavelmente sofrer alguma influência ao longo da sua vida. Uma pessoa mais expansiva, de repente, apanha muito na vida por causa disso e começa a ficar mais quietinha no canto dela. Só um detalhe interessante. Nós distribuímos aqui na igreja, antes de começarmos a celebração, espero que você tenha recebido, um questionáriozinho. Esse questionário, ele faz parte do material que foi produzido pela igreja do Rick Warren e que é aplicado nas igrejas com propósitos, em busca justamente de facilitar a vida de cada membro da igreja, membro do corpo, para encontrar as suas características, compreender melhor as suas próprias características e assim descobrir como pode servir a Deus servindo na igreja. Então foi distribuído esse formulário para que você o preencha, não para que eu saiba como é que é você, mas para que você saiba melhor quem é você. E assim você possa me procurar e nós possamos conversar sobre uma forma de melhor aplicar as suas características. Então, nesse formulário, você tem os temperamentos, alguns temperamentos básicos. Isso também há diversos autores que falam sobre temperamento e cada um deles tem a sua forma de olhar. Tá? A gente vai ver um pouco mais de detalhes isso. Então, temperamento é o modo de ser, as experiências da vida são várias experiências, as habilidades também são características inatas com as quais nascemos, dons espirituais, segundo apresentados na Bíblia, e as emoções que são o coração, a paixão. Afinal de contas, tudo isso porque você foi moldado para servir a Deus. Então, para confirmar isso que eu estou falando, essa afirmação do Rick Warren, que eu estou reproduzindo aqui para você, de que você foi moldado por Deus, não apenas criado por Deus, mas moldado por Deus para servi-lo, eu vou ler para você. Se você quiser abrir sua Bíblia, tudo bem, mas são apenas 2 versículos. O primeiro deles está em Jó capítulo 10, primeira metade do versículo 8, primeira metade do versículo 9. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Lembra-te de que me moldaste como barro. Sim, do pó viemos, para o pó voltaremos, não é isso que se diz?
E o pó é feito de quê? Carbono. E nós somos feitos de quê? Carbono. Olha só, a Bíblia já sabia há milhares de anos que nós somos pequenas unidades pensantes de carbono, que nem sempre pensam muito bem. Mas o fato é que a gente está se deslocando por aí. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Fomos moldados por Deus, como um vaso de barro. E Isaías 43, segunda metade do versículo 20 e o versículo 21. Fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Você foi escolhido por Deus para proclamar o louvor dele. Como? Cada um vai fazer isso segundo o seu molde. E vejam, isso também vale para toda a criação. Você tem os mais diversos tipos de animais criados por Deus e cada um deles tem as suas características. Uns nadam bem, outros correm bem, outros voam, né? Tem alguns que tentam fazer de tudo um pouco e acabam fazendo mal tudo, né? O pato, por exemplo, né? Ele voa, ele nada, ele anda, mas ele, quando tenta correr, corre mal. O nado dele não é um nado grande coisa e o voo dele também não vai muito longe, não. Então, o chato quando você tenta fazer de tudo um pouco é que você fica parecendo com um pato. Eu me identifico muito com o pato. Eu, como pastor de uma igreja pequena, tenho que fazer de tudo um pouco, né? E aí é aquela história. A gente faz o que pode, né? E, por favor, me perdoe. Então, gente, cada um de nós recebe de Deus características diferentes, passa por experiências diferentes e busca no Senhor dons diferentes para realizar a vontade de Deus. Agora eu quero descer, eu volto a dizer que o material que nós estamos lendo, né, o livro Uma Vida com Propósitos, desce a muitos detalhes. Nós não temos tempo para isso, faremos um pouco disso nos nossos grupos pequenos, conversaremos um pouco sobre essas questões. Se você leve o seu formulário para o grupo pequeno, pode ser uma brincadeira divertida, né? Trocar ideias sobre o conteúdo desse formulário. Mas agora, então, eu gostaria de trabalhar com vocês, ainda que um pouquinho mais de detalhes, já os apresentei já 5 características, mas quero descer um pouco mais de detalhes sobre cada uma delas. O modo de ser, o M do molde, é o seu temperamento. Você já nasce com o seu próprio temperamento, ele é codificado no seu DNA. Volto a dizer, gêmeos idênticos não têm temperamento idêntico, assim como não tem a digital e etc. Lógico que o seu temperamento será influenciado pelas suas experiências de vida, mas a base já está lá. E a Bíblia nos mostra que Deus aproveita as pessoas mais variadas com os temperamentos mais variados. Por exemplo, Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico, o profeta chorão. Seu temperamento vai influenciar na forma como você vai utilizar as habilidades que Deus também te deu e vai aproveitar as experiências pelas quais você passará. Pessoas com temperamentos diferentes reagem de forma diferente às mesmas circunstâncias. Vejam a quantidade de variantes que tem, de variáveis, melhor dizendo, que tem nessa equação. Qual equação? Quem você é. A equação eu é uma equação repleta de variáveis. Então, 2 pessoas que passem pelas mesmíssimas experiências vão reagir de forma diferente, porque têm temperamentos diferentes. 2 pessoas que recebem exatamente o mesmo dom de Deus, ou nascem com as mesmas habilidades, porque têm temperamentos diferentes, vão utilizar esses dons, essas habilidades de uma forma diferente. E isso tudo só faz enriquecer ainda mais o corpo de Cristo. E já que eu falei das experiências, mas já, senão a gente não acaba hoje.
Mas leia o livro, no livro tem muito mais detalhe. O O do molde, as origens, são o quê? As experiências da vida. Aí nesse formulário você tem vários tipos de experiências, né, que você pode anotar algumas delas ali para chamar a sua atenção, para você parar, para pensar no que Deus permitiu que você, pelo que Deus permitiu que você passasse. Experiências familiares, experiências educacionais, quais matérias você gostou mais. Tem muita gente que orienta a sua vida profissional em função daquele professor de uma determinada matéria de quem ele gostava. Pô, aquele professor era tão legal, aí resolve fazer a mesma coisa. Então, as suas experiências acadêmicas, vamos dizer assim, educacionais, elas vão influenciar a sua vida. Experiências ministeriais, serviços que você pratique para Deus na igreja, experiências difíceis. Essas são muito importantes. O Rick Warren, inclusive, diz que nenhum de nós tem a liberdade de desperdiçar uma experiência traumática. E ele dá o exemplo da própria vida dele, porque ele teve um filho que aos 27 anos de idade se suicidou. Era um filho que tinha problemas psiquiátricos, estava sob tratamento, mas vivia uma angústia muito profunda, e foi muita oração, muito jejum, muito tratamento médico, mas chegou uma hora que o rapaz se matou. E o Rick Warren diz, talvez não nesse livro, porque isso aconteceu depois que o livro foi escrito, Uma Vida com Propósito, mas você tem depoimentos dele na internet, dizendo que a experiência vivida por ele, pela sua esposa, pelos outros filhos, pela perda daquele filho, daquele irmão, foi terrível. O casamento deles sofreu muito, mas que depois dele ter sido franco com essa experiência, aberto isso para as pessoas, ter mostrado para as pessoas como ele, a família dele estavam lidando com o luto, ele disse que recebeu milhares de ligações, milhares de famílias que tinham perdido alguém em circunstâncias semelhantes e que, ao ouvirem a forma como ele lidou com aquela experiência traumática, verem a forma como Deus agiu na vida daquela família, foram inspirados. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta dele, não vou projetar, capítulo 1, versículos 3 a 4, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que passam por tribulações, os que estão passando por tribulação. É lógico, você pode ser usado por Deus para consolar alguém que passou por uma experiência terrível como essa, sem ter passado por ela também. Pode, claro que pode. Mas quando vem de alguém que já passou por aquilo, tem um outro peso. Eu e minha esposa sofremos 4 abortos. Sofremos porque sofremos juntos. Então, quando chegam aqui na nossa igreja mulheres com dificuldade para engravidar, há uma identificação que talvez fosse mais difícil de haver com alguém que nunca teve nenhum problema, planejou ter 2 filhos, um casal, e veio um casal, e na ordem que queria. Louvado seja Deus por isso. Não foi assim comigo. E louvado seja Deus porque, pelo menos, Deus me deu uma filha. Todos nós passamos por experiências difíceis, dolorosas. Deus permite. Deus não permitiu que José fosse vendido como escravo pelos seus irmãos? Deus permitiu. José falou isso, está lá em Gênesis capítulo 50. Vocês queriam o meu mal, mas Deus transformou
o mal em bem. Deus quer transformar as circunstâncias pelas quais você passou, suas experiências, em ferramentas, em instrumentos para abençoar outras pessoas, desde que você se permita ser um instrumento nas mãos de Deus. Habilidades. Habilidades também são inatas, como é o temperamento. Lógico que você adquire ao longo da vida algumas habilidades. Eu costumo dizer que eu tenho 2 mãos esquerdas, mas com muita boa vontade eu consigo aparafusar alguma coisa ou desaparafusar outra sem a chave ficar caindo. Com um pouco de boa vontade eu consigo, mas não é o meu forte. Eu não tenho habilidades manuais, mas tenho outras. A memória é excelente, e conheço muita gente que não tem memória nenhuma, no máximo uma vaga lembrança. Então as pessoas são diferentes, habilidades diferentes, e você pode desenvolver sim as suas habilidades, é claro, mas por mais que o André se esforçasse, ele nunca conseguiu me ensinar a tocar direito o baixo. Nunca conseguiu. Tentou, minha filha aprendeu, eu não, eu só repetia. Só ficava olhando, sabia onde é que estava cada casa, decorava e ficava repetindo aquilo. Se não tivesse a cifra na minha frente, já era, não conseguia. Não, só conseguia ler a cifra e reproduzir exatamente naquela região do braço do baixo que eu consegui decorar. Tinha um monte de outras casinhas no braço que eu não sabia nem o que era aquilo. Então, não foi culpa do professor, não. O aluno é que não tinha habilidade para isso. Amo o baixo. Eu fico ouvindo as músicas, procurando o som do baixo no meio da música, mas não deu, não era uma habilidade. Eu não nasci com essa habilidade. Como você tem usado as suas experiências e as suas habilidades a serviço do reino de Deus, do corpo de Cristo, do qual você faz parte? Lembre-se que o corpo edifica-se a si mesmo na medida em que cada parte realiza a sua parte. Dons espirituais. Essa é a parte que, por si só, já daria até mais de uma mensagem, mais de uma palestra, mais de uma pregação. Dons espirituais. Nós, nessa igreja, entendemos que os dons permanecem válidos. Existe todo um grupo de cristãos que são chamados de cessacionistas, porque eles creem que os dons cessaram, que o exercício dos dons cessou, porque agora é a palavra e é somente a palavra. Nós não vemos base bíblica para esse tipo de posicionamento, cremos que os dons continuam à disposição do corpo de Cristo, para edificação do corpo. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios e vamos ler um pouquinho sobre os dons. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Parênteses, nós teremos a próxima série de mensagens em abril, será sobre falsos deuses, os ídolos mudos, né? Eu estou empolgado com isso. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Deus não manifesta os seus dons na sua vida para que você se engrandeça. Vejam, ali vem o grande ministro, ele ora e as pessoas são curadas, o cara tem poder, vamos segui-lo, vamos assinar os cursinhos dele de como usar o poder de Deus. Gente, por favor, não é para isso. Não é para ganhar notoriedade.
É para servir. A quem muito é dado, muito será cobrado. É para servir, gente. Servir o corpo. É para um bem comum. Versículo 8, pelo Espírito, a um é dado, e agora vem uma relação de dons, tá? Não é, vamos dizer assim, totalmente abrangente. Há outros dons que não estão nessa relação, que estão na Bíblia. Por exemplo, estamos lendo 1 Coríntios capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, tem mais alguns dons. Mas eu não vou ler todos aqui para você, que não é a minha proposta, esgotar a lista de dons. Se nós estivéssemos aqui num curso sobre dons, ou numa pregação exclusiva sobre isso, aí eu apresentaria outros dons e falaria mais sobre eles, entrando em maiores detalhes sobre cada um deles. Mas não vem ao caso agora. Apenas uma relação, não a relação, uma relação. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro, fé, a outro, dons de cura, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Não é a sua vontade que determina qual o dom que Deus vai lhe dar. É a vontade dEle. Ao longo desses meus 40 anos de evangélico, e desses 40 anos, pelo menos uns 35 anos, buscando realmente servir na casa de Deus, não como pastor, sou pastor há 7 anos. Mas muito antes de ser pastor, eu sempre quis servir. E sempre busquei em Deus os dons. E há alguns dons que eu só consegui ver acontecer na minha vida uma vez. Uma vez. Dom de fé. De fazer uma declaração de fé. Tal coisa vai acontecer. Depois que eu falei isso, eu falei, meu Deus, de onde isso veio? Caraca, e agora? Assustador. Quando você vê que o Espírito te usa para fazer uma afirmação de fé. Isso é um dom. Tem pessoas que têm fé. Outras pessoas que recebem um dom de fé. A fé para crermos no Senhor Jesus como Salvador da nossa vida é um dom também. Mas aqui o dom de fé aqui é aquela fé que move montanhas. Dom de línguas. Nem todos recebem o dom de línguas. Apesar do que alguns dos nossos irmãos acreditam. Nós acreditamos de maneira diferente. O capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios explica essa dinâmica do falar em línguas, tanto no ambiente coletivo da igreja, quanto no ambiente particular da sua devoção pessoal. Isso é algo que nós teríamos que ver num outro momento. Não vem ao caso aqui agora. Aquilo que normalmente nós chamamos de profecia é chamado aqui de dom de palavra de conhecimento. Da pessoa chega para você, fala alguma coisa da vida dela, pede oração e aí quando você vai orar por ela, você tem uma visão, você tem um discernimento, você sabe qual é o problema. Veio da onde esse conhecimento? Veio do Senhor. Significa que todas as pessoas que vão pedir a sua oração, você vai conseguir ter uma palavra para todas elas? Não. Eu tenho muita resistência com aquelas pessoas que exercem aquele dom sempre. Você vai lá, procura, ela sempre tem uma revelação para você. Eu tenho um pé atrás com isso. Não estou dizendo que não seja verdadeiro, só Deus é quem conhece o coração das pessoas. Mas eu acho complicado. Até porque o dom não é nosso. O dom é de Deus. E a palavra de Deus é clara. Ele dá o dom para quem Ele quiser. E a razão de ser do dom é a edificação do corpo. Não é a edificação do indivíduo. Daquele que exerce o dom. E é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. E conhecemos o profeta quando a sua palavra se cumpre. Então,
essa apresentação relativamente sucinta, nem tão sucinta assim, mas mostra para a gente uma variedade de formas diferentes como Deus pode atuar no corpo através de você. Dons de curar. Você orar por uma pessoa e ela ser curada. Eu peço isso para Deus todo dia. Porque Paulo diz aos Coríntios que você deve pedir os melhores dons, que Ele vai dar para quem Ele quiser, mas você pode pedir também o que você quiser. Eu peço esse dom a Deus, peço sabedoria e peço dons de cura. Tem outros dons, dons de governo, também peço esse. Estou aqui, né, sou o pastor da igreja, presidente dessa instituição, sem fins lucrativos. Eu tenho que ter a direção de Deus, tenho que ter sabedoria, eu peço a Ele todo dia, todo dia. Meus irmãos, a cada um, Deus concede os dons segundo a vontade dEle, mas nós devemos pedir. Deus quer que você se envolva, mas se envolva como? Aí vem a última característica, as emoções, o do molde, o coração. Gente, outra palavra para coração é paixão, é entusiasmo. Aliás, a palavra entusiasmo, ela vem de uma palavra grega que significa Deus em você. Não é bacana isso? Essa Rick Warren que me ensinou. Eu não estudei grego o suficiente no seminário para saber isso. Tá? Mas quando eu li lá o Rick Warren dizendo, eu fui lá verificar e é isso mesmo. Entusiasmo é Deus com você. Isso é outra coisa que eu peço todo dia a Deus, porque naturalmente eu não sou muito entusiasmado, não. Senhor, me dá entusiasmo. Flui o teu Espírito dentro de mim para que eu seja mais para cima. Você pode pedir isso também. Deve. O fluir do Espírito Santo se manifestando por meio, primeiro, dos frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, amor, paciência, benignidade, mas também por meio dos dons. Paixão. Existem assuntos que despertam a paixão das pessoas, né? Futebol costuma ser assim. Pediram para eu não falar do meu time de novo, porque eu acabo sempre falando de forma depreciativa dele, então não vou falar. Mas vejam que Jesus, quando questionado sobre a forma, qual o maior dos mandamentos, ele respondeu dizendo a forma como nós devemos amar a Deus. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. Amem-no de todo o seu coração. Amem-no de forma entusiasmada. Por isso eu quero praticamente terminar perguntando para você, você tem sido entusiasmado com o Senhor? Tem estado entusiasmado com o Senhor? O que te impede de buscar em Deus a direção, a sabedoria, a orientação de Deus para descobrir qual é a sua função na igreja, no corpo de Cristo, no reino de Deus? O que te impede? Nada me impede, mas eu só não quero. Ok. O que te impede é a tua vontade. Tudo bem, mas alguma coisa pode estar te impedindo. Não, tem outras prioridades. Ok. Agora, eu afirmo para vocês, porque eu creio nisso que eu estou apresentando aqui, que você não vai encontrar o verdadeiro sentido da sua vida se você não se dedicar a descobrir qual a sua função no corpo de Cristo. Deus não te criou para consumir, Deus te criou para contribuir. E muitos existem apenas como meros consumidores. Não, nós não somos meros, consumimos, lógico que consumimos, mas não é essa a nossa principal função. Por isso que pessoas que vivem como meros consumidores são sempre insatisfeitos. Você foi criado para servir. Você foi moldado de uma forma muito particular, com essas características que eu apresentei, para servir ao Senhor. Como você vai servir? Eu peço agora que você fique de pé. E feche seus olhos, para deixar o seu irmão ao seu lado, bem tranquilo, bem
fiquem à vontade. Feche seus olhos, porque eu vou pedir que você se comprometa. A minha pergunta para você é a seguinte: o que te impede de buscar a direção de Deus em relação ao seu papel, à sua função no corpo de Cristo? O que te impede? E a segunda pergunta: você quer que Deus haja na sua vida para que você descubra para o que você foi moldado? Levanta sua mão para mim se você quer que eu ore por você. Amém. Pode baixar.